possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra ao pastor Fábio. Das paz, igreja. Amém. O Senhor nosso Deus. Amém. Abençoe a tua vida. Amém. A tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aniversariante da semana. Corram para cá, por favor. Nascimento, casamento. Bebê para apresentar o Senhor Jesus. Comprou um bem também para apresentar a Cristo. Corre para cá. Alguém que está aniversariando? Cidinha. 23, Cida. Você também, cara? Fica aqui de frente que eu convido você lá nas redes sociais. Rapaz, bonito aqui, ó. Eu sei que puxou com essa Bíblia. Brincadeira, né? Mais alguém? Vamos ficar em pé, mas vamos orar para os queridos, a Cida e o Gabriel. É isso, né, Gabriel? É? Seu nome é Gabriel mesmo? De que é seu nome? Hã? Rapaz, Gabriel Costa Souza. Esse também é Costa, não é? Vocês são parentes, viu? Estenda a mão para cá, por favor. Senhor Deus, em nome de Cristo, nós exaltamos o nome do Senhor. Pedimos a tua bênção sobre a vida da Cida, Pai, e desta criança. Toca no Gabriel com o teu poder, Senhor. Guarda o teu poderoso nome de Jesus. Deus, como igreja do Cristo vivo, nós declaramos vida longa na vida deles. Que o Senhor seja com eles, livre eles das doenças, das enfermidades, da morte, em o nome de Jesus, e preserva eles para a glória do teu nome, Pai. Tudo que eles fizerem, onde eles forem, que o Senhor esteja com eles para a glória do teu nome. Prepara o futuro desta criança, Senhor. Nós entregamos eles nas mãos do Senhor e declaramos o Senhor na vida deles. Exaltamos, abençoamos e te aplaudimos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Vamos ler alguns versículos aqui, depois você senta na Escritura toda. Lucas capítulo 2, Evangelho de Lucas capítulo 2. Mas nós temos a salinha ali dos bebezinhos, de 0 a 3 anos. A gente pensou nas mamães, né, que não conseguem ficar à vontade no colo, os bichinhos choram, né? E a salinha está lá, vai estar a câmera filmando aqui, e as mães podem levar o bebê lá. O bebê não vai chorar, né, que ele quer ficar rodando, né? Aí você dá um pirulito, pode pedir para as tias que está no colégio, um pirulito para o bebê, para os bebês ou não, tá? E aí ele fica uns 10, 15 minutos, depois você volta para o culto, até ele aquietar um pouquinho, certo bem? Mas é para as mamães não conversarem lá dentro, tá? Eles que dão risada, é para prestar atenção na mensagem, amém, amado? Esse investimento que a igreja fez foi para que vocês ficassem melhor, mas que continuassem a serem abençoadas com a ministração da palavra. Tudo bem? Então tá bom. Atos 2:41. Lucas, quem foi que falou Atos, hein? Lucas capítulo 2, versículo 41 está aqui. Ora, anualmente iam seus pais, os pais de Jesus, o padrasto José e a mãe Maria, amém? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Tem uma Almeida revista que diz assim: me cumpria estar na casa do meu pai, cuidando dos seus negócios, algo nesse sentido. Alguma Bíblia de vocês tem aqui? 1, 2, 3, 4. Como é que está aí na sua, Cristiane? Não sabeis que me convém tratar dos negócios Isso. do meu pai. Então tá bom. É só para você entender. Versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso.
Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Estenda os mãos para cá, por favor. Me ajuda a orar. Eu conto com o coração também. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha fluir nesse ambiente de uma forma extraordinária. Deus, revela a Tua palavra para cada um de nós, e tudo aquilo que é contrário à nossa vida venha cair por terra pelo poderoso nome de Jesus. Deus, tira a ansiedade, a inquietação, a preocupação com o cheque, com o cartão, com a conta vencida. O Senhor é nosso provedor, Deus. Deus, traz a Tua presença nesse ambiente. Continua com ela aqui, Senhor. E tudo que o Senhor fizer aqui, nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Deus, se tem alguém aqui sentindo dores agora, nós repreendemos essa dor no nome de Jesus, que ela saia agora. Se você está doente, seja curado pelo poderoso nome de Jesus. Se você está angustiado, receba paz do alto pelo poder do nome de Jesus. Senhor, tudo que o Senhor fizer aqui em nós, através de nós, damos a Ti desde agora a honra, a glória, o louvor e a adoração. Hoje, sempre, eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Você pode sentar, amado. Se quiser, pode dar aplauso a Jesus, se você puder. Pastor, por que uma tradução tem lá, está na casa do meu pai, e outra cuidando dos negócios do meu pai? É a mesma coisa. Na hora de traduzir, alguém entendeu que se resumisse aquele versículo ficaria melhor, tá? Mas o certo, correto, extendido para o versículo é cuidando dos negócios do meu pai. Amém? Todo versículo que você lê na Bíblia, que tiver entre colchetes, alguém acrescentou aquilo na hora de escrever a Bíblia. Um escriba, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, acrescentou aquela palavra. Por isso que ela diz assim, que esse demônio só sai com oração e no original grego não tem jejum. Alguém, um escriba de Deus, na hora de transcrever, colocou o jejum também. Não que o jejum não seja importante, amém? Só para você entendendo essas coisas. É sempre bom perguntar, por que isso está aqui? Por que está dessa forma? E aí Deus traz esse esclarecimento para nós. Tudo bem? Amém. Quero dar os parabéns aqui para o meu filho, que achei que ele não ia conseguir, ele conseguiu. Glória a Deus. Não sei quem puxou essa coragem toda, mas Deus abençoe, né? Eu não tenho coragem de fazer um trem desse não, tá, gente? Nós temos os negócios do Pai. Certo, amém? Os negócios do Pai. Deus tem negócio? E qual que é o negócio de Deus? Hã? Tá, mas ele estava fazendo o que lá? Qual que é o tipo de negócio que estava lá? Preparar o lugar, né? Hã? Foi preparar o lugar para que onde ele está, nós possamos estar com ele. Tá, mas isso aí chega lá na frente. Vamos começar aqui de trás aqui. Jesus com 12 anos, ele tem uma festa em Israel, e o rapazinho quando chega com 12 anos, ele passa a entrar na maioridade, né? Com 13 já está um rapazinho, né? Então com 12 é a primeira vez que Jesus foi na Páscoa. E ele foi ali, esteve com a família, com a mãe e com o pai. José, pai que eu digo, pai, padrasto, amém? E aí, eles voltam para casa e o caminho de um dia, eles percebem que Jesus não estava no meio deles. Porque homem andava com homem e mulher com mulher. Achavam que não estava com um, que estava com o outro, estava com os parentes, com os amigos. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus não está aqui. Será que é só o seu filho que fazia algumas coisas? Jesus também fazia, amém? E eles voltam para Jerusalém com pressa, afobados, e 3 dias depois, caçando na casa dos parentes, desconhecidos, alguém tem uma ideia, vão no templo, que era a igreja da época. Chega lá, está Jesus sentado e debatendo com os doutorzão da época, os mais inteligentes, os mais capazes na palavra de Deus. Jesus estava lá falando de igual para eles. E aí os pais ficam admirados. E Maria, como toda mãe, meu filho, estamos preocupados, por que você fez isso? E Jesus deixa bem claro ali, até onde é ele como humano e quem era ele como Deus. Eu deveria, me cabia estar na casa de meu pai. Não está falando de José, está falando de Deus Pai, certo também? Tratando dos assuntos do meu pai. Então hoje nós vamos ver o que Jesus estava falando ali com aquele povo tão instruído, né? Talvez Jesus estava dizendo, amado, talvez disse para aquele escriba, para aquele sumo sacerdote, não sei quem estava lendo o contexto, disse que eram os doutores da lei. Doutor, por que faz 400 anos que Deus não fala com o nosso povo? De Malaquias até no Mateus tem 400 anos de silêncio de Deus. Acabou com Malaquias e voltou com João. O João o quê? João Batista, amém? Deus ficou em silêncio 400 anos com a nação, né, de Israel. Talvez Jesus está perguntando, doutor, por que Deus tem 400 anos que não fala com o povo? Por que será? Não sei. Nesse período, aquela nação foi ocupada pela Grécia, pela Pérsia e agora por Roma.
tinha tido guerra dos macabeus e tanto trem que aconteceu nesses 400 anos. Jesus talvez está questionando isso. Por que Deus não fala mais? Mas é uma preocupação minha, se Deus não está falando, porque Deus fala conosco, amém? Deus uma vez usou uma mula, que não precisa usar mula, tem eu e tem você, amém? Amém mesmo? Amém. Nós somos melhores do que mula, certo, amém? Eu acho, né? E aí, talvez Jesus questionou, sumo sacerdote, por que nossa nação está ocupada por Roma? Por que a gente tem que pagar imposto para andar de uma cidade para outra? Tem que pagar para Roma, se a terra é nossa, se nós nascemos aqui? E talvez Jesus estava num ambiente de questionamento que a gente não sabe, que a Bíblia não diz. O sumo chefão daquela época, o sacerdote, era o tal do Anás, era o sumo sacerdote. Roma tira ele com o tempo e coloca no lugar dele o genro Caifás, que foi quem condenou Jesus. Então Roma estava já controlando o templo e a forma religiosa do povo. E Jesus, naquele inteirinho ali, está questionando. Jesus, a Bíblia diz que ele tinha graça e sabedoria, certo também? Nós podemos pensar que Jesus como qualquer criança, mas Jesus não era qualquer criança, era uma criança ainda, mas com a promessa de que seria o Messias, o Filho de Deus, amém? O Espírito Santo não via sobre a vida dele ainda, sobre ele só quando ele foi batizado, mas Jesus já dava indicações de que ele era o Messias, o Filho de Deus. Nós não sabemos como que Jesus falou com aquele povo. De certo, Jesus falou com a sabedoria que Deus lhe deu, com a graça que Deus deu a ele, que não desagradou. Eles estavam conversando com Jesus e estavam amando as respostas de Jesus. Então Jesus falava num tom, de uma forma que confrontava aquele povo, mas não ofendia eles. É uma graça que Jesus tinha como criança. Pastor, por que Jesus não falou assim: ó, seus ladrão, seus comparsas de Roma, por que vocês não pregam a palavra de fato? Porque Jesus era uma criança, não podia se garantir, amém? Tudo bem, você está entendendo? Então Jesus falou de uma forma maravilhosa. Jesus falou de erros do templo, da doxologia, da forma como eles cultuavam a Deus, de uma forma tão sábia que eles não ficaram chateados, não. Jesus podia ter dito suas víboras, suas raças de víboras, né? Como Jesus disse depois do dia adulto, né? Mas vamos lá. Se Jesus disse algo para aquele povo, foi com graça, sabedoria, amor e muita misericórdia, certo também? Existem pessoas que hoje, amados, já não ouvem mais a voz de Deus. Já ouviram uma vez na vida, ou outras vezes. Mas o próprio Deus tentou falar com elas de forma amorosa, e elas não ouviram. E depois de tantas vezes, Deus deixou de falar com elas. Deus é um Pai tão amoroso que Ele tenta falar conosco. Ele nos dá sonho, Ele usa um pai, uma mãe, Ele usa alguém, Ele usa a própria palavra dEle. Mas chega um tempo que Deus se cala, amado. A gente pensa que Deus é só bondade, longanimidade, e age, que não acaba mais. Deus é tudo isso, mas Deus também é justo, certo? Amém? A forma de Deus que vai falar com alguém muda conforme a idade da nossa conversão. Deus ele conversava com você, falava com você quando você tinha 3 meses na igreja, que você tinha entregado a vida para Jesus, tinha 6 meses, 1 ano, 2, 10, Deus muda. Quando você vai falar com um bebezinho de 2 anos, você diz como? Você fala, né? Você dá um grito nele? Não devia, né? Você fala de uma forma que ele compreenda, sim ou não? Nenenzinho do papai, coisinha linda, gordinha, mas, oh meu Deus do céu, oh, né? Certo? Quando ele está da idade do meu aqui, você vai falar desse mesmo tom? Eu falei aqui, oh meu menino, vai falar assim? Sim ou não? Quando ele está com 18 anos, barbudão já, você vai falar assim? Sim ou não? Né? Muda conforme a idade da criança, você vai mudando a forma como você fala também, certo? Deus, ele muda a forma como fala conosco. Muitos de nós, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, éramos tão sensíveis à voz de Deus. Qualquer coisa falava conosco, amado. Um rapaz foi obreiro dessa igreja aqui. Ele chegou nessa igreja no começo, de uns 6 anos atrás, aleijado. Caiu uma ponte numa linha toda, andava assim, ó. E nós fomos orar, eu e o Hélio, que era obreiro, filho da diaconisa Marcelene, e Deus tocou naquele, curou ele na hora. Começou a falar, ele ficou duro na hora e foi curado. E falou: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus porque ele é poderoso. Entregou a vida para Jesus, pediu para ser batizado. Não estava tão apaixonado, você começava a falar de Jesus, começava a lágrima descia. Por que isso aqui, pastor? Eu não consigo controlar. Falei: Deus na sua vida. Mas ele disse: cuida disso, senão você perde. Como assim, pastor?
Se você não cuidar, o inimigo vai roubar isso de você. Lá em Apocalipse 2,5, Deus chama a nossa atenção. Ele diz assim, lembra-te depois de onde caíste. Deixa eu ver se lembra aqui. Lembra? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Tem gente lá que caiu, e Deus não fala com ele mais. Como que eu faço, pastor? Arrependa-se, amém? E aí, ele naquela euforia e tal, e um dia a mulher dele cismou que queria ir para outra igreja, porque aqui era muito devagar, o povo não dava glória a Deus, não batia palma, né? E falou, pastor, a mulher disse que vai, e o que eu faço? Assim, eu não ia, a mulher tem que andar atrás de mim, não eu atrás dela. Mas se você quiser ir, você é livre, eu não sou dono de você, seu nome é Jesus, né? E ele foi, uns meses depois a mulher desviou, arrumou outro, e agora ele está rodado aí. Deveria ter permanecido, certo? Amém? Amém, amado? Amém. Então, Cristo, ele, quando ele tinha 30 anos, ele entrou no templo, o que ele fez? Foi para essa fala de novo? Agradável, amorosa, todo mundo amou, bateu palma, né? Que criança, né? Foi assim, né? Jesus, ele mudou. E aí nós podemos ver na palavra do Senhor Deus, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, que ele entra no templo com 20 anos depois, ele entra com um chicote na mão, desce o pau no lombo daquele povo e diz, olha, vocês fizeram a casa do meu pai, covil de salteadores, de ladrões, derrubou a mesa dos cambistas, meteu o pé nos bodes, no que tinha ali, jogou tudo por terra, e ninguém fez nada com ele. Vocês lembram dessa história? Por que Jesus, 20 anos depois, entrou lá e desceu o pau em todo mundo? Porque agora ele respondia por si, ele tinha 30 anos, já estava de maior, qualquer bel que tivesse, ele responderia. Por que Jesus fez aquilo? Por zelo à casa do Pai, amém? Jesus expôs ali os ladrões, os religiosos, os mentirosos, eles vendiam um bicho dentro do templo para fazer aquele momento lá de sacrifício, né? E Jesus limpa o templo. Eu queria que você pensasse comigo, amado, que hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, certo, amém? Você se vê como o templo do Espírito Santo de Deus? Jesus com 30 anos, João 2, 3 ao 17. Diz que Jesus purifica o templo. Vou só voltar um pouquinho aqui, porque eu não tinha achado o versículo, agora achei. Por que Jesus fez isso? Não fez com os 12 anos? Porque não podia. Mas agora Jesus, já de maior, e já batizado com o Espírito Santo, cheio de autoridade, ele vai lá e detona com todo mundo. Fizeram a casa de Deus um lugar de negócios. Não os negócios de Deus, os negócios do ser humano. E limpa a casa de Deus dos negócios, das compras, das vendas, e expulsa os ladrões lá de dentro. No ano 70 depois de Cristo, veio a destruição do templo de Israel e da cidade. 70 anos depois, 30 anos depois, Jesus tinha morrido, sido crucificado, ressuscitado. Agora veio o juízo de Deus, e aquela nação é destruída por Tito de Roma. Tito entra e destrói toda a nação de Israel, destrói o templo, mata as mulheres grávidas, passa as espadas na barriga das mulheres grávidas, o neném cai morto no chão, e fez uma desgrameira muito grande em 70 depois de Cristo. E Jesus já tinha predito tudo aquilo, amados, que ia acontecer. Lucas capítulo 19, versículo 41, diz que Jesus já tinha dito que aquela cidade ia ser destruída, mas ninguém deu atenção para Jesus. Lucas 19, 41 diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Quando vem chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou, tá? Homem chora. Não porque o Flamengo perdeu o Mundial, tá? Porque o Palmeiras não ganhou o Mundial. Chora na presença de Deus, certo, amém? Eu sou homem, eu não choro, deve ser mais homem do que Jesus. Jesus chorou 2 vezes, aqui e quando ele foi ressuscitar Lázaro, lá em João 11, que ele chega perto e Jesus chora. Não chora, porque é um amargurado, um detonado, que apoiou tanto na infância que não tem mais lágrimas para chorar. Jesus chorava, amém? Chorar não é errado, nem para homem, desde que seja com a motivação certa na presença de Deus, amém? Eu sou homem, não choro não, é mais homem que Jesus, cara, puxa vida, né? É o Santo Jesus, né? Vamos lá. Quando ele chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias, no ano 70,
em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Amém? Qual foi o tempo da visitação daquele povo? Quando Jesus veio, certo? Amém? Tudo bem? E aí, então, Jesus já havia predito que a cidade ia ser destruída. Jesus disse também que o templo, que eles se orgulhavam tanto daquele templo, ia ser destruído também. Mateus 24, 1 e 2 fala que o templo também vai ser também destruído. Mateus 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. É muito bonito, tá? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Certo, amém? Tudo bem? Jesus veio com 12 anos, confrontou o problema do povo religioso da época, dos sacerdotes, de uma forma sábia. Eles amaram as perguntas de Jesus, os questionamentos de Cristo. Era uma criança muito inteligente. Jesus veio 20 anos depois, desceu o pau no ombro de todo mundo, limpou a casa, mas eles não mudaram, continuaram no mesmo erro. No ano 70 veio o juízo de Deus sobre a nação de Israel e sobre Jerusalém e sobre o templo. Certo, amigo? Você entendeu até aqui? Amém. Então tá. Agora vamos pensar aqui que se nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6, versículo 19, diz que eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Você acredita que um cara tão vacilão igual eu e você, Deus pode morar dentro de nós? Você acredita? Você acredita que uma mulher tão rabugenta igual você, Deus pode morar dentro de você? Sim ou não? Isso é graça, amém? Se Deus fosse exigente ali, Fábio não, bicho, dá licença. Quem? O picanha não, está até dormindo ali, não vou entrar nele não, né? Mas Deus, isso é graça, amém? Não deixa ninguém dormir do seu lado não, tá? Dá uma dedada no rim aí e fala comigo depois, que eu não vou nem escutar para você apanhar sozinho, tá? Mas vamos lá. Nós somos o templo do Espírito Santo. O dia que você crê em Jesus, o Espírito de Deus veio habitar no teu espírito. Certo, amém? Você sabe disso? Então tá bom. Então vamos deixar o templo físico, que Jesus foi lá com 12 anos, que Jesus foi com 20 anos depois, que destruiu, né? Vamos para o templo espiritual agora, que é eu e você, certo? Jesus com 12 anos foi ao templo conversar com os doutores da época. Não gritou, não confrontou, não disse que eles eram hipócritas, raça de víbora e filhos do diabo. Porque de tudo isso Jesus disse quando estava adulto. Lá em João 8, versículo 44, ele diz: vocês são filhos de Satanás, não é de Deus não. Então, mas Jesus não fez nada disso quando criança, certo? Mas se Jesus falou algo, foi com graça, com muita sabedoria, amor e misericórdia. Existem pessoas que hoje não ouvem mais a voz de Deus, conforme foi dito. Não escuta mais, amado. Por que a pessoa não escuta Deus? Será que Deus não quer falar com ela? Sim ou não? Sim ou não? Deus quer falar conosco? Deus anseia falar com os filhos? Qual pai que ama um filho que não quer falar com o filho? Deus quer falar conosco, mas nós, de alguma forma, não estamos estudando a voz de Deus. Conforme eu disse, a forma que Deus fala muda conforme nós crescemos, mas o tratamento de Deus também muda. Deixa eu te dar uma ideia aqui para você me ajudar a pensar. Eu gosto muito de pensar, né? Dar umas viajadas. Você é um policial, 380, né? Não é todo? Uma policial, pode ser mulher também, tá? E aí você desceu lá na viatura e falou assim: eu vou no mercado comprar um salgadinho para mim, né? Fala para o seu comandante lá. E você desce, entra no mercado. Tem um menininho de 2 anos fazendo birra, chutando a canela da mãe dele e mordendo o braço da mãe dele, chorando. E, né? Você faz o quê? Vai lá e prende o menino, algema ele, né? Sim ou não? Sim ou não? Moleque insuportável, né? E vai embora, comprou o seu salgadinho. Mas agora vamos ver, é um molecão de 20 anos, saiu do mercado e está batendo na cara da mãe do pai dele. O que você faz? Você é um agente da lei, Você pega uma mão no focinho dele, algema ele, joga ele pelo fundo da cueca lá. Sim ou não? A forma que Deus nos trata também muda de acordo com a nossa maturidade espiritual. Você está aqui? A forma como Deus me tratava quando eu tinha 6 meses de conversão era uma. A forma como Deus me trata 30 e tantos anos depois é outra. Tudo bem? A forma como Deus te tratava quando você estava naquele primeiro amor por Jesus era uma. Agora que você já está ficando velho na fé, certamente será outra. Tudo bem? Em alguns casos, como Jesus falou, de uma forma que pudesse ser entendido pela classe religiosa, pelos cambistas e pelos ladrões que se escondiam no templo. Chicote, destruindo o negócio,
dando prejuízo e escorraçando os ladrões. Foi assim que Jesus falou com aquele pessoal. Há 20 anos atrás ele falou de uma forma compreensível, meiga, era uma criança falando, criança muito inteligente. 20 anos depois foi com o chicote e pelo lombo. Certo? Você está entendendo? A Bíblia diz que Jesus fez isso por zelo, porque o zelo da casa do Pai consumia ele. Você hoje é morado no Espírito Santo de Deus. Deus tem zelo por você e pelo Espírito que habita em ti. Cuidado com o que você está fazendo com esse corpo teu. Haverá um corrigir de Deus se você não estiver fazendo as coisas certas. Porque Deus nos corrige. Certo? Amém? Amém. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz que qual que é o pai que não corrige o filho? Você é um pai irresponsável, um débil mental para não corrigir um filho, amado. Todo pai e mãe consciente vai corrigir de um jeito ou de outro. Hebreus 12, 5, cadê? Deixa eu ver aqui. Se estáis esquecidos da exortação, do conselho, como a filha discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Deus, ele corrige e ele reprova. Aqui diz, tá? Tem uns doidinhos que, Deus é só amor, a belinha do papai. Vai ferroada que você vai ver, né? Deus, ele reprova e ele corrige. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo quem recebe. Corrige e açoita. Certo também? Gente, aquela vez que 2 gordos passaram em cima de mim em uma titã, eu estava me desviando da presença de Deus. Isso há 26 anos atrás. Fiquei engessado no pescoço, até cintura com o braço preso aqui, 40 dias engessado. Aquele fedia que era horrível, batia o vento aqui, que tudo meu nariz, aquela catinga, do gesso. Correção de Deus para a minha vida, mano. Glória a Deus por isso, amém? 7. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois quem é o filho que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual que é Deus, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, por efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois entretanto produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Aqui nessa Bíblia diz que Deus disciplina os filhos dele. Quem é filho de Deus? Ergue a mão, por favor, aqui. Filho e filha. Diga assim: eu vou ser disciplinado. Deus me ama. E Ele não vai me perder por nada. Amém? Se você entendeu, glória a Deus pela sua vida. Eu já fui corrigido algumas vezes. E doeu demais. Quebrou algumas coisas em mim. Graças a Deus, estou tudo emendado de novo. Mas é porque Ele me ama. É porque Ele te ama. Pastor, aquela vez que eu sofri aquele acidente, quase morri, fiquei 3 meses sem poder sair da cama. Por quê? Pode ter sido uma correção de Deus. Talvez se eu tivesse corrigido, hoje você estaria morto no inferno lá. E por tanto amor que Deus tem por você, que Ele permitiu para que fosse um ensinamento na tua vida e na minha vida. Certo, amém? Tem muita gente, amado, passando por correção de Deus, tratamento, disciplina, e nós pensamos que é o capeta. Satanás fez essa vida. E na verdade, isso é uma perseguição, isso é inveja, isso é obra maligna feita. Às vezes muitas vezes é correção de Deus na vida daquela pessoa. E se você entrar no meio, você apanha junto com a pessoa. Deus está disciplinando o Edelcio. Vai assim, Edelcio, essa cara, calma, esse é só um exemplo, tá? E aí, está tratando com ele. Tem deserto, tem vale, tem muito trem. E aí você diz: não, mas o Edelcio é meu amigo, é meu irmão Cristo. Estou junto com ele, vou lá ajudar ele a resolver. Você apanha junto com ele. Nunca se interfira no tratamento de Deus com o filho, com a filha. Você vai apanhar junto, sem merecer, talvez, e sem dever nada, mas você vai entrar na chibata. Quando você era criancinha pequena, ou até um pouco maior, quando você estava apanhando da mãe e do pai, chegava lá o irmãozinho: solta minha mãe, papai, mamãe, larga ele. Você fazia isso? Por que você não fazia? Hã? Por que, gente? Apanhava mais do que outra, porque a mãe ficava. Tinha umas mães boas, gente. A minha mãe só soltava só depois que estava só os pedaços do chão, né? E se corresse, apanhava 10 vezes mais. Ficava lá no tempo para apanhar. Mas se corresse, quando chegar de noite, o pau comia, né? Como é que você vai defender o seu irmão? Hã? Vai livrar ele do pau? Você apanha junto? Sim ou não?
Se é assim conosco, você acha que com Deus é diferente? Ele está tratando a pessoa e você vai entrando no meio. Deus está tratando ele porque ele pegou dinheiro com o agiota lá e agora o agiota está no ouvido dele. Aí você chega lá com o dinheiro que você ralou, trabalhou para você e para sua família, pega o dinheiro e dá na mão dele para pagar a agiota. Aí daqui a pouco você está no aperto financeiro, porque o cara não vai te pagar também. E fala, meu Deus, o que aconteceu? Você entrou em uma situação que não era sua, certo? Não estou falando que você não deve entrar se Deus falar com você, mas muitos de nós estamos querendo ser melhores e mais justos do que Deus. Você está entendendo aqui? Antes de vir o juízo de Deus, Ele fala conosco muitas vezes. Jesus foi no templo com 12 anos, falou coisas que provavelmente chamou a atenção daquelas pessoas. Olha, vocês não estão corretos, a forma que vocês estão fazendo aqui não está certo, vocês estão vendendo bois e bichos dentro da casa do meu pai, dentro da casa de Deus. Eles não deram ouvidos. Jesus foi 20 anos depois, desceu o pau, quebrou tudo e não mudaram. O juízo de Deus veio em 70 depois de Cristo. 30 e tantos anos depois, Jesus veio. Querido, lá em Hebreus 3, 7 e 8, diz assim: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se Deus falar com você nesta noite, você vai ficar olhando aí para a mão, pega o celular, presta atenção, você aqui foi para escutar a palavra de Deus. Se não tem capacidade de olhar para mim, olha para a caixa de som aqui, ó. Mas não se distraia, porque se Deus falar com você, abra o teu coração para Ele em nome de Jesus. Hoje, se ouvisse a sua voz, não endureçai o vosso coração. É eu que endureço o meu coração com a minha maldade, com o meu orgulho, amado, com a minha presunção. Eu não concordo com isso, não. Então me prova na Bíblia que eu estou errado aqui. Eu vou pedir perdão para toda a igreja aqui. Estou pregando uma asneira, uma heresia. Geralmente quem diz que não concorda, ele nem lê Bíblia, ele lê. Presta atenção, Deus vai falar conosco aqui. Deus está falando. Amém. Falamos em questão do templo, mas um templo físico, de estrutura, de concreto, de pedra. Mas vamos falar agora dos negócios do nosso Pai, do nosso Deus, amém? João 8, 29 diz que Jesus agradava ao Pai. Porque Jesus veio para cuidar dos negócios do Pai nessa terra. Um dos negócios, lá em Lucas 4, 18 e 19. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, abrir os olhos aos cegos, colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É um dos negócios do Pai que a gente veio para resolver. O ano aceitável do Senhor era de 50 em 50 anos. No Pentecostes, a pessoa se ele tinha dívida, ele era perdoado de todas as dívidas. Se ele tinha dado a terra como uma garantia, ele não conseguia pagar, tinha que devolver para ele de novo. Hoje, Jesus é quem nos traz restituição, amado. Não é de 50 em 50 anos, mas pode ser em 5 minutos se você conversar com ele. Tudo bem? Hoje vivemos tão focados no nosso negócio. E o resultado é que nós temos desagradado a Deus nos nossos negócios. Como nos tempos de Noé. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27, diz como era no tempo de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca, e o dilúvio veio e acabou com todos. Também diz que nos dias, como foi nos dias de Ló, Lucas capítulo 17, versículo 28 ao 30, diz que comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem, Jesus, se manifestar. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, que decidiu vir à igreja e escutar a palavra de Deus: existe pecado em casar? Sim ou não? Não. Existe, se for da forma incorreta. Se o propósito não for correto diante de Deus. Vou casar com aquele homem porque tem muito dinheiro, vai me dar uma vida boa. Vou casar com aquela mulher por algum motivo. Mas se você casou na presença de Deus, com a vontade dele, não é pecado casar. Sim ou não? Se você é solteiro, decida casar, que você está em pecado. Se você morrer, você vai para dos infernos, em pecado. Chama essa princesa, vai lá no cartório em casa e bota o sobrenome dela lá, né? Para todo mundo saber que é sua agora. Certo também? Existe pecado em casar, mas sim ou não? Existe pecado em comer, beber, plantar, colher, vender? Sim ou não? Não existe. Compramos esse microfone aqui, pagamos, graças a Deus. Tem pecado nisso aqui, nessa transação? Não. Mas qual que é o problema? Eles estão fazendo tudo isso, assim como fazem hoje, e se esqueceram de Deus. As pessoas descasam, compram, vendem, negociam, planta, colhe, e se esquecem de Deus.
O pecado está em ocupar-nos com os nossos negócios e esquecer dos negócios de Deus. Pastor, qual que é o negócio de Deus? Calma que eu já vou falar para você. Antes eu vou falar mais um pouco de como os nossos negócios nos afastaram de Deus e de um futuro de vida eterna com Ele nos céus. Jesus conta uma parábola da grande ceia, Lucas capítulo 14, versículo 17 ao 24. Diz que um Senhor, que é uma figura de Deus ali, tá? Fez uma ceia, um convite para salvação, e mandou convidar, né? E saíram para convidar, e convidou um: ei, cara, o rei, o Senhor mandou convidar você para a festa. E diz lá que ele disse assim: olha, comprei um campo, não vou poder ir. E começou a se excusar, a dar desculpa para não ir. Foi para outro: fulano, o rei, o Senhor mandou convidar você para a ceia, para o banquete. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar os boi. Diz para ele que eu não vou poder ir. Foi para outro: rapaz, o Senhor te convidou para a ceia. Rapaz, eu casei e não vou poder ir para a ceia, que é uma figura da salvação. Ou seja, as pessoas estão deixando de ser salvas por causa de propriedades, por causa dos bichos que são os bois, e até por causa do casamento. O teu casamento tem que ser uma bênção que agrega valor na tua vida para buscar a Deus. Mas muitas pessoas estão deixando de servir a Deus por causa do casamento. Se a minha mulher começar a me atrapalhar a servir a Deus, eu peço a Deus para levar ela. Eu sei que ela não vai fazer, será uma bênção na minha vida. Ela fala: Deus, está me atrapalhando. Pode levar, Senhor, né? Você tem coragem de fazer isso com o seu marido? Não, com o seu marido não, porque está querendo se livrar dele mesmo, né? Faz isso não. Falando que algumas pessoas não querem. Não. Como assim? Tem muita mulher que quer se livrar do esposo. Se morrer um caso com o outro, não vai morrer não, vai morrer com 120 anos esse cara. Eu divorciei antes dele. Tudo bem? Amém? Então, as pessoas, versículo 21, aquele rei indignado mandou: saiam vocês pelos becos, pelas ruas, e traz todos aqui para minha casa. Os cegos, os coxos, para levar. Gente, Deus não faz acepção de pessoas para levar para o céu. Amém? Deus leva qualquer pessoa que queira ir. Versículo 22. Fiz como o Senhor mandou, e tem lugar na casa de Deus. Amém? 23. Eles saem pelos caminhos agora, e atalhos, e me obriga a todos a entrar na minha casa. O dia que você obrigar um filho para eu vir na igreja, você está fazendo uma coisa boa. Ou uma filha. Pastor, meu filho tem 10 anos, não quer na igreja não. Pega pela orelha e sai arrastando ele. Ó, filho não manda não, quem manda aqui é o pai e a mãe. Uns pais maisena, nojento, mano, que dá até vontade de mandar aqui dos infernos. Criança com 7, 8, 10 anos diz que vai comer, vai vestir, e se quer ir na igreja ou não quer, que hora que dorme. Essa é a criação que os pais têm dado para os filhos hoje. Eu sei que você não é assim, amém? Eu acho. E aí, versículo 24, e diz: porque ninguém daqueles que foram convidados vão provar na minha ceia. Ninguém daqueles que foram convidados. O convite está aberto a todos, amém? As pessoas, em sua maior parte, estão longe de Deus, andam nos seus próprios negócios, propósitos egoístas, e de seus negócios distantes de Deus. E se alguém questionar, vão dar uma desculpa. Sempre tem uma desculpa. Você tem uma pessoa: fulano, você não vai na igreja porque, pastor, uma correria tão grande, não consigo ir. Mas quando quer ir para ir em qualquer outro lugar, vai. Já notou que toda pessoa baga e tem uma desculpa pronta já? Já está no DVD, só apertar o play ali que sai. Sempre tem uma desculpa. Pastor, mas quais são os negócios de Deus? Você sabe quais são os negócios de Deus? O negócio de Deus, o negócio que move o coração de Deus, mas não é ouro, nem prata, não são ações, não é boi, não é carro, não é ouro, não é bolsa de valores. O que move o coração de Deus é o amor que Ele tem pelas pessoas. Certo, amém? O que move o coração de Deus é o amor que Ele tem por mim e por você. João capítulo 3, pelos amigos, eu estou entendendo que você está entendendo tudo, então também que eu escuto. O que move o coração de Deus, mas não é a riqueza na terra, é a riqueza que Ele um dia colocou nessa terra e se corrompeu, que é o amor que Ele tem pelo ser humano. E quando Ele enviou Jesus, foi para que Jesus trouxesse esse povo de volta para Ele. Amém? Amém. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez isso, você não faria. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Amém? Isso é amor de Deus.
Romanos 8, versículo 38 ao 39. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nada poderá separar um cristão verdadeiro do amor de Deus. Amém. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos deu vida juntamente com Ele, com Cristo, pela graça sois salvos. Amém? Gálatas 2,20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém? Aleluia. Você crê nesse amor? Bíblia João capítulo 4, versículo 9. Diz mais do amor de Deus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,16 também fala. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Esse Deus, amado, ele nos ama tanto que ele tem compaixão de nós. Lá em Mateus 9,36 diz que Jesus olhou para aquele povo, cansado, exausto, e teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Mas eles tinham pastor, mas não reconheciam Jesus como pastor. João capítulo 10, versículo 11, diz que Jesus falou para eles: eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tem gente que escuta o tempo inteiro de Deus, na igreja, na internet, sei lá mais aonde, mas ele não abre o coração para Deus. Eram pessoas cansadas, sobrecarregadas, como se não tivesse pastor, mas eles tinham um pastor, que era Jesus de Nazaré. Mateus 11, 28 ao 30, Jesus falou para aquele povo: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que tem gente cansada hoje, irmão, e não são pessoas idosas, são pessoas novas. Você vai ver, mas que a pessoa está carregando uma pedra de todo tamanho nas costas. É a canseira que o mundo traz, é a canseira de estar longe, Deus traz para a vida da pessoa. Você sabe o que é jugo? Que Jesus disse aqui? É uma canga. Você já morou na roça há muitos anos, tinha uma canga que colocava entre os bois lá para eles andarem juntos. Quem que já viu isso aqui? Só que você não podia colocar um boi velho e um novo, que o novo ia atrapalhar. Tinha que colocar um mais ou menos com o outro. Não podia ir na frente e nem atrás, tinha que andar os dois juntos. Jesus retira todo o fardo da sua vida, o peso. Ele quer andar em canga com você, lado a lado com você. Amém? É isso que esses versículos querem dizer. Jeremias 31,3: com amor eterno te amei. Amém? Deus falando, com amor eterno te amei. É eterno. Você ainda ama o teu esposo? Ama a tua esposa? E hoje em dia é o seguinte: pastor, o amor acabou. Acabou a vergonha na tua cara, rapaz. Ninguém fala comigo essas coisas. Sei por quê? Eu sou tão gentil, gente. E pastor, eu queria largar minha esposa. Mas por que, homem? Depois de 20 anos, já fez uns 5 moleque na mulher, a mulher já engordou uns 20 quilos, né? Pastor, acho que o amor acabou. Eu falei: não, acabou a vergonha, cara. Mas por que, pastor? Você pode fazer, eu posso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13:8 que o amor jamais acaba. Ou então você nunca amou, que o amor não acaba. Certo? Amém? Amém, querido? Amém. Você curtiu bastante quando a mulher era magrinha? Agora você curte bastante que ela está mais forte agora. Mas não vai separar não. Se separar, vai para o quinto dos infernos. Está tudo bem? Amém. Tem igreja que o pastor divorciou e casou de novo, apoia o divórcio. Gente, isso é coisa de Satanás. Está namorando? Abre os olhos. Ficou noivo? Abre os olhos. Casou, fecha os olhos agora, já era. Certo, amém? Olha para o seu marido assim, pega no braço dele e fala assim: já era, querido. Fala, isso. Fala, moça. Eu já falou? Você pode falar que você não está querendo não, tá? Por que tanto crente frustrado, pastor? Porque idolatra os seus negócios, suas vidas, e despreza os negócios que interessam a Deus. E o que interessa a Deus é o ser humano que Ele criou segundo a sua imagem e semelhança, amado. O que interessa a Deus não é seus bens. Deus não está nem se você tem carro novo, veste, você anda a pé, de moto, bicicleta. Deus não está nem olhando para isso. Comprei um sofazão daquele que sempre vai lá, né?
Deus nunca nem viu esse sofá seu, se você quer saber. Aqui tem minha casa agora de degradê, não sei do que, de fumê. Deus nem viu a cor da sua casa. Deus não ama casa, Deus não ama estrutura, Deus não ama carro, Deus não ama boi, Deus ama você e a mim, aquele que está perdido no mundo lá. Amém. Glória. Nós focamos a nossa riqueza em coisas. Não é errado você ter coisas, é errado você colocar o teu coração nas coisas e se afastar de Deus e às vezes até esquecer daquele que te deu as coisas. Você está aqui, irmão? Amém. Abre o teu coração para trabalhar em prol dos negócios de Deus, para você ver se Ele não abençoa os seus negócios. Presta atenção para você ver isso. Tenha a tua vida. Tenha a tua vida, faça projeto, faça negócio, honestamente, que tem crente pilantra. Se você conhece um crente pilantra dentro dessa igreja, não faça negócio com ele, não compre, não venda, não empresta, nada. Eu aqui nessa igreja ensino coisa que ninguém ensina. Não empresta dinheiro, nem cheque, nem cartão, nem nome para ninguém. Nem para o pastor se pedir para você. É para mim que você tem que emprestar mesmo, tá? Se emprestar, eu não vou pagar você não, você vai largar esse sonso. Eu ensino isso aqui na igreja. Eu sei que grandes amizades acabaram por causa disso. Uma irmãzinha chegou veio de outro lugar aí, e tinha uma que vendia tapoé, mas não sei o que, né? Que coisa de mulher aí, né? Ela não tinha nem 30 dias que a mãe tinha chegado na igreja, a irmãzinha foi e vendeu uma fortuna de tapoé para a mulher. A mãe pegou essa tapoé dela aí. Ai, pastor! Ai, pastor? Quem sabe se você não aprende agora? Certo, amigo? Certo? Não empresta, querido. O povo da roça tem um negócio, eu assino para você, eu assino para você assina para mim. Tem gente boa, mano. Tem gente que não precisa nem de fio de bigode. É uma palavra que você não pode, né? Você fala assim, ó, quinta-feira você vem aqui em casa. Ele pode não ter um centavo, mas quinta-feira o pacote está lá. Não sei o que ele faz, mas está lá. Sim ou não? Mas tem gente que não é honesto, não. O pai do meu gênero tem um negócio desse, se tinha que assinar um para o outro, e foi assinou para o vizinho. O vizinho pagou a dívida. Então, o pai do meu gênero com o nome no SPC, todo restrito, e vai ter que pagar a conta no banco para limpar o nome dele lá. Amizade de 30 anos. Eu ensino coisa boa para você aqui, mas tem uns cabeçudos que entra aqui e sai aqui. Certo também? Se o cara não guardou o nome dele lá na loja, ele vai pegar o seu, ele vai fazer o que com o seu também? Hã? Sim ou não? Então, amado, faça os seus negócios. Compra, venda, invista de forma honesta. Mas não se esqueça que Deus, Ele tem os negócios dele nessa terra, e os negócios dele nessa terra são pessoas, são vidas. Você talvez está aqui hoje, você está salvo, tem pessoas lá no mundo que precisam escutar você falando do amor de Deus para aquelas pessoas. Eu vou falar com pessoas, às vezes, pessoas, que merece, pastor, mas será que Deus me ama? Eu te amo. Mas eu fiz tanta coisa errada, pastor, eu ia contando os pecados, falei, e eu acho que eu fui pior do que eu sei, meu irmão. Deus é misericordioso, Ele ama você. Jesus morreu porque Ele ama você. Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. E eu falando isso, e ela não vai descendo. Pastor, ninguém nunca me falou que ama, mas Deus diz que te ama. Mas você acha que eu estudei algum eu te amo do meu pai e da minha mãe? Não sei você, mas eu amo. Eu falo para os meus filhos, mas nunca estudei. Mas um dia Deus falou assim para mim, eu te amo. Lá de ser dependente de amor de pessoas, de atenção de pessoas, porque todo o amor que eu poderia dar, eu manifestei na cruz do Calvário pela tua vida. Amém? Isso é amor. Então, abre o teu coração, esse ano você cuidar dos negócios de Deus. Eu não estou falando de dinheiro seu não, tá? Estou falando de você trazer nada aqui não. Estou falando de você trazer o seu coração. Deus, eu quero cuidar dos teus negócios aqui. Eu quero poder falar para alguém do teu amor, assim como alguém falou para mim também. E você vai ver que os teus negócios, os teus projetos vão andar. E a gente nunca fez nada e nunca sai, não tira o pé do chão. Por quê? Porque não cuida dos negócios do Senhor. Vou repetir para você o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 3,16. Que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não vá para o inferno, perecer aqui para o inferno, mas tenha a vida eterna. Esse amor é para mim e para você. Quando nós entregamos parte do nosso tempo e vida para aquilo que importa a Deus, Ele faz acontecer aquilo que é importante para nós. Essa é uma chave da tua vida. Quando nós dedicamos tempo nosso para aquilo que importa para Deus, Deus faz acontecer aquilo que importa para nós. Você vende doce na feira, fala de Jesus lá para as pessoas que compram o teu doce.
Tem lugar que não dá para falar. Você está trabalhando, o chefe está na cola, mas tem muitos nós que nós podemos falar nas horas de folga, na casa dos parentes e na casa dos vizinhos, ou ter eles em casa. Nós podemos falar que esse Deus nos ama. Amém? O negócio de Deus na terra não é o teu dinheiro. Esse dinheiro que você morre por ele. Não. É as vidas, são as pessoas que ele ama. Deus não ama dinheiro, amado. Deus não ama carro, Deus não ama caminhonete, Deus não ama mansão, Deus não ama fazenda, Deus não ama nada disso. Ele ama gente. Certo? Amém? Deus ama pessoas. E se você não ama pessoas, você tem um problema com Deus, que você chega até um ponto e não passa mais daquilo ali. Eu digo para os líderes aqui, se vocês não gostam de gente, não queiram trabalhar, não queiram ser líder em uma igreja. Vocês têm que gostar de gente. Vai ter um culto lá na casa na casa de alguém, você vai, é seu irmão em Cristo, amém? Tem gente que é tão seletivo, sabe, tão, sei lá, que o capeta colocou na cabeça dele. Não, eu não gosto. É gente assim, amado. Você acha que lá no céu você vai entrar lá? Você não gosta de gente? O povo de Deus vai estar lá, você vai fazer o que lá? Não vai estar lá, não. Quando nós aprendemos a manifestar esse amor entre nós, ou não tem lugar no céu para nós, amém? Na casa do Senhor não tem, amado. É rico, pobre, mais branco, mais moreno, magro, gordo. Quem tem, quem é sábio, quem estudou, não. Para Deus, nós temos toda a mesma altura. Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele nos ama. Amém? Deus ama você. Amém. Mas você precisa aprender a amar as pessoas também. Amém. Tem cristão que o parente dele nunca vai impedir Jesus, porque é uma desgraça no meio da família. Fofoqueiro, fala mal, tem contenda a semana inteira, sai de uma briga, está brigado com não sei quem, aí faz as pazes com o Zé, fez paz com o Zé, brigou com a Maria, e vira aquele rolo. E o pai diz: para ser igual você aí, não quero não. Essa pessoa que atrapalha, amado. Deus vai alcançar vidas e pessoas. Não permita ser um instrumento de atrapalho nesse mundo, mas ser um instrumento de bênção de Deus. Os negócios de Deus nessa terra, Deus vai cuidar, foi ganhar vidas para Jesus. Você pode ter o seu sonho, pode se formar em faculdade, pode ter empresa, pode ter 20 filhos se a sua mulher aguentar, mas dentro do seu coração tem que ter um espaço. Eu tenho que também fazer acontecer os negócios de Deus nessa terra. Tudo bem? Você entende isso? Tem tempo ainda para quem não entende. Apocalipse 3:20 diz, Cristo falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, ele não só está batendo, mas está falando, mas ninguém está escutando. E abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém? Jesus está dentro ou fora da tua vida? Dentro ou fora do teu coração? Será que Jesus essa noite pode não estar batendo lá fora, não é falando? Abre a porta que eu vou entrar, eu vou permanecer com você, eu vou curar, eu vou restaurar você, e ainda vou levar você para o céu comigo. Será que ele não pode estar falando com alguém aqui? Não, amado. Nós somos tão focados, amado, nesse mundo. A gente parece minhoca, não quer sair dessa terra. Meninas de 14, 15, 16 anos para estar pensando em servir a Deus de todo o coração, com saúde que Deus deu, fazer a faculdade para não ficar ganhando um salário mínimo o resto da vida, quer namorar, quer casar. Eu fico pensando: Deus, as pessoas não são inteligentes mais. Nós precisamos colocar Deus como centro de nossa vida, prioridade de nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz o quê? Buscar em primeiro lugar e a sua justiça, e essas coisas, amém? Ali naquele contexto era roupa, comida, bebida, mas quais são as coisas que você busca? São essas que Deus vai acrescentar para você se você buscar a Ele. Amém. Desfoca um pouquinho dos interesses egoístas da terra e foca em Deus. Diz: Deus, eis-me aqui, eu quero cuidar dos seus negócios nessa terra. Amém. Você vai ver o quanto que Deus vai te abençoar. Certamente. Eu tinha uma pequena empresa, e quando eu fechei, eu estava devendo no banco, e não conseguia pagar. Eu sem salário na igreja, Deus abençoou que eu consegui pagar tudo. Um irmão vendeu uma casa, mandou um dízimo para mim, outro recebeu a causa na justiça, mandou um dízimo para mim. A minha esposa recebeu uns precatórios que eu não sei o que era no governo, sabe? E nós fomos resolvendo isso. Enquanto eu ralava de cedo até de noite, trabalhava domingo, eu não conseguia pagar algumas contas que Deus me permitiu pagar depois sem ter salário. Certo, amém? Eu estou falando para você porque quando você coloca o coração em Deus, você pode saber que você colocou foi em Deus, não foi no político, não foi no parente, foi em Deus, amém? E Ele quem vai cuidar de você. Você tem coragem para fazer isso? Confiar mais em Deus do que você tem confiado? Amém? Vamos ficar em pé, por gentileza. Vamos cantar um pedacinho aqui para encerrar.